Sim. Se eu souber Por responder, exemplo, vamos lá. Verdade. aparecem alguns fractais ali e eu uso como referência. Mas Não você deu para usa ouvir, não deu. qualquer fractal. Oi? Não deu para ouvir o início da pergunta. Quando aparece fractal, não sendo o padrão da mão, você usa ele mesmo como referência? Mesmo sem ser o padrão da mão? Na verdade, não. O fractal que era objeto de estudos, Faz um put aí. o fractal que era padrão de estudo é realmente aquele que segue lá, né, a escadinha do primeiro, segundo, terceiro, quinto e fechamento abaixo aqui no quarto para selar ele. Então esse é o que a gente realmente considera. Vamos analisar esse put aqui que o Tarcísio falou para a gente dar. Ó, Por que que seria? Milton, existe, né, também a opção de você usar o fractal de 3 períodos, né? O da mão é o fractal de 5 períodos, né? Que o Vini deu esse exemplo da Uhum. mão. Mas o de 3 períodos, ele também se faz aplicável muito mais, né? E ele veio, entre aspas, a gente a usar mais a partir dos setups da 2.0, né? Que aí tem a entrada do CF e tudo mais. Mas os dois são utilizáveis, né? Tem. Vamos lá. Pro setup 1 aqui, tá? O padrão é o de 5, tá? É igual o Tarcísio está falando aí, né? Sim, O de 3 períodos ele vai te trazer muitas vezes uma visão que não se aplica muito a esse operacional aqui. Vamos lá, Tarcísio, vamos falar sobre essa entrada aqui? Por que essa entrada aqui? Aliás, vamos deixar o pessoal perguntar, né, gente? Alguém poderia nos dar alguma ideia por que, que o Tarcísio falou dessa entrada aqui, nesse ponto? Porque rompeu a referência do fractal ali e deixou o pavio na força compradora. Tarcísio, o que, que você acha da Eu, resposta? versus Ele fez resultado. uma anomalia do Thor. não ouvi, Al- Sherlock. Alguém aqui consideraria essa figura gráfica aí, topo duplo aí, esses dois fractais aí como Sim, 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 com certeza. Microtopos dupla. Aqui, né? Agora, eu vou tentar usar quando a tendência ficou mais forte, né, da disputa aí. sim, sim. Eu vou tentar usar uma didática que para mim faz sentido, mas talvez para vocês não pode não fazer, tá certo? Esse candle aí que a gente estava discutindo sobre ele, que ele tinha muito esforço e, e Pouco pouco resultado. resultado, tá? Eita. Vamos tomar por base ele, tá certo? Então, se tem muita gente vendendo e o preço não desce, é porque tem muita gente comprando, não é isso? Então, a lógica é que o preço ele suba, se tem muita gente comprando, o preço sobe. Porém, qual é o comportamento desse próximo candle aí? O preço ele sobe, porém não tem êxito e desce, É, fica negativo. E aí mostra para nós uma anomalia de oferta e demanda, uma frustração. Então essa aí foi uma entrada baseada na frustração de compradores. Porque a vela passada ela tem muito esforço e pouco resultado. Então, espera-se que a próxima vela venha uma vela de alta. Porém, a, além da confirmação dos topos duplos, né, e o rompimento deles, tem essa aí da frustração. exatamente. Então, Por ou isso que seja, e bem empregada essa explicação, porque aqui, galera entrou com muita força para jogar o preço para baixo, com muita força mesmo. Não teve êxito, olha o tamanho da vela, se comparado com essa vela. E aí a galera da compra falou, cara, os caras não tiveram êxito. É nossa chance de meter essa vela para cima. E vocês até puderam imaginar que quando eu falei aqui, essa vela começou verde. Então, e aí teve a frustração dessa galera aqui. A galera entrou toda comprada, essa vela chegou a ser verde. E depois ela recebeu tanta pressão vendedora que ela fechou vermelho, frustrando ela. E foi o motivo da entrada dele aqui, ó. Foi a entrada para put, para a mesma vela. A gente não pode falar em entrada 3 aqui, porque enfim,
tem que ter mais requisitos para a entrada 3. Inclusive o Vini fala, tá? Para a gente não fazer entrada de anomalias de anomalia de oferta e demanda baseado só em uma vela. Ele sempre dá esse alerta para a gente sempre procurar mais confluências. Eu falei o Vini ou eu falei o Aramis? Eu falei Vini, foi? Alô, Vini. Eu já tô tão acostumado de chamar ele de professor e mestre que para mim já tá igual já. Lucas, você tá ouvindo a gente aí? Acho que não, né? Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Você quer que muda setup, ou Tarcísio? Você tinha falado pra gente mudar, a gente acabou. Colocaria no 4. Então, vamos lá, né? Você quer correr mais um pouquinho, né? Então tá aí. Vamos tirar isso daqui, né? Você quer, na verdade, você ia transmitir sua tela, a gente acabou conversando, né? Transmite a sua tela aí, que é mais fácil de você explicar, já você mesmo fazendo, do que eu fazendo aqui e você passando como se fosse recado. Você já abriu sua tela aí? Eu tô com a tela aqui. E como é que faz? É só eu parar de compartilhar minha tela, é isso? Vamos ver se funciona. Calma aí, então. Vou clicar aqui. Você consegue ver minha tela aí? Bom, eu parei o compartilhamento. Então, sim, sua tela tá no ar já. Tá, né? Pronto. É só lembrando que eu tô no mesmo processo que vocês, tá? De aprendizado. E estamos aqui para conversar um pouco, para tirar algumas dúvidas. E é isso. Lucas tá aí? O Lucas tá só observando, não se manifestou ainda não. Eu tava falando no mudo. Sim. Apesar que tô coisando, olhando a coisa da IKEA aqui, mas tô. E aí? Quando esse suporte que tu marcou, Tarcísio, tu considera uma zona forte aí embaixo? Sim, sim. Ó, se você reparar, temos esse fundo aqui, né? Onde o preço ele não conseguiu romper. E aí ele sobe novamente, né? Então eu considero aqui uma zona muito forte. Fora que já está próximo da 261.8 aqui. Então, sempre que tem suporte assim, eu costumo marcar. Eu posso falar o que eu acho? Sim, pode sim. Eu considero ela uma zona forte e se ela tocar a segunda vez e reverter, eu considero, porque aí tá a favor da tendência de baixa, né? Uhum. Aí já tem um critériozinho aí pra considerar ela uma zona forte ou não. Então, você só considera um suporte forte quando ele tem 2 toques, não é isso? Porque até agora pra mim isso não é um suporte não, né? É uma região aí de comprador. Então aqui para você também não é um topo. Aí é um topo, sim. E por que aqui é um suporte? É porque Porque aí, aqui não é um suporte e aqui é um topo. Eu não considero um suporte aí por causa da tendência, entendeu? Que tá vindo aí, ó, de baixa. Ok. Não, tô falando assim, na minha visão, né? Mas aqui, se a gente apagar aqui, aqui, então para você aqui não era um topo, porque estava na tendência de alta. É. Entendo. Sinceramente, eu considero suporte a partir do momento que o preço, né? E isso não está certo, não está errado, é apenas a minha
visão. Quando o preço ele não consegue romper uma determinada zona, para mim já é um suporte. Pode ser temporário ou não, o preço pode romper, mas até então aqui eu acredito que seja um suporte. O que é que vocês acham sobre isso? Porque, tipo, tu marcou essa linha aí, né? Na máxima do pavio aí, Sim, do vendedor. Só que o comprador, ele entrou logo ali, ó, mais na frente, entendeu? Ele só fez sentir a região de longe, ó. Ele não chegou nem aonde tu marcou, entendeu? Olha esse comprador que entrou aí, ó. Essa vela essa vela verde aí, bem grandona aí, ó. essa aqui? Tem essa e tem a outra mais na frente. Aí, ó. Essa aqui. Isso aí, tá vendo? Sim. Deveria fazer isso aqui também? Puxar uma linha de tendência, né? Sim. É, eu fazia isso se eu tivesse operado, entendeu? Pronto, eu fazia isso aí, ó. Sim. O que é que vocês fariam aqui agora? Qual a visão de vocês aqui quando o gráfico está nesse momento aqui? Ó, pra mim, Saiu da isso é a 161 minha a 100, opinião. sem volume. Na minha opinião, agora tá tendo aqui uma briga de oferta e demanda, né? Pra ver qual vai ser o direcionamento do preço. Ele tá bem aqui próximo às médias, né? Fez um cruzamento, mas ele não conseguiu romper essa zona e tá aqui trabalhando de maneira lateral. É isso aí. Aqui, no caso, eu esperaria ele romper, né? Alguma dessas polaridades, ou para cima ou para baixo. E você esperaria um rompimento com volume, fazer uma entrada seguindo o fluxo, ou você esperaria um pullback na região rompida? O que você opera? O que você faz? Ó, normalmente eu faria a favor do fluxo, né? Eu não opero muito pullbacks, não. Entrando já para a abertura da próxima vela? Ou você geralmente espera alguma coisa? Depende da anomalia, né? Eu busco uma anomalia oferta e demanda e aí faço a entrada. Posso fazer uma pergunta? Pode, se eu conseguir responder. Na questão do fractal 3 e 5. Esse 3, eu entendi já, ele aparece mais vezes do que o de 5, certo? Sim. Ele tem mais força que o outro ou não? Porque você tem mais oportunidade de entrada aí com esse aí, né? Do que com o 5. Sim. Olha, normalmente fractais de períodos maiores tendem a ser zonas mais resistentes, mais assertivas do que os menores, né? Uhum. Então, o fractal de 3 períodos, ele, deixa eu ver a maneira certa de dizer. Não é que seja menos assertivo, mas digamos que ele aparece mais vezes, né? O de 5 períodos ele é de um tempo maior e por isso ele é mais confiável, eu poderia dizer assim. São zonas mais fortes. Dez períodos. E essa vela aqui, você Ah, cortou um pouquinho. Não deu pra ouvir. Ah, esse gráfico tá o quê? tá muito lateral aí, não tá não? Pra operar Tá, o tá, dado, tá. né? Sim.
Vocês estão vendo algum gráfico aí? Tô dando uma olhadinha. Uma pergunta, vocês pegariam um pullback aí, nessa linha de tendência? Ah, já tirou, já. Onde aqui? É, Eu não. E você, Luciano? Vamos lá. Na verdade, eu não opero pullback, né? Então não tenho muita propriedade para falar. Mas por que você pensou em um pullback aqui? ah, assim, não sei, rompeu ali a tendência e a tendência majoritária é de baixa aqui, pelo menos tá abaixo das médias, né? Não sei. Mas aqui tá uma zona de Tá briga de muito oferta e lateral, né? demanda. Então eu não pensaria em fazer uma entrada aqui não. Na verdade, tá. Ele fez, né? Ele fez um rompimento, ele teve um pouquinho de volume. Só que aí eu já ia pensar numa coisa, tá? Você vê que essa vela já fechou com rejeição, né? A vela que rompeu. Então eu já ia ficar meio alerta. Será que esse pullback é válido? Segunda coisa é se a vela que nasceu travasse, né? Na linha. Com baixo Sim, volume. entendi. Com baixo volume. Você vê que ela já nasceu e já voltou Eu para falo assim, dentro, mas eu né? também não pegaria. É. Agora essa velona aí, isso aí é uma loucura, né? É uma loucura, tem hora que pega, tem hora que não pega. Mas aqui eu entendo uma Caralho, coisa eu nisso aqui. ganhei R$ 50. Isso aí não volta nunca mais. O que? Eu Quem foi que entrei falou? nesse rompimento aí, ó. Foi? Eu entrei nesse Boa noite, rompimento Aqui, aí, ó. nessa vela aqui? Isso. Isso aí não volta Por que nunca você mais. entrou? Diga aí a gente. Diga A aí a minha gente qual foi a marcação sua tá análise. estranha. Tá estranha não, tá diferente dessa. Oh, Peraí, meu deixa eu Deus. ver se vai dar Essa win, né? vela Pô, eu não peguei volte, lá viu, no Lucas? mínimo. Peraí. Essa vela não volte, além. Tomara que não, pô. Peguei lá no fechamento pra essa daí agora, ó. Rapaz. Pronto, deu win. Boa noite, amigo. Seguinte. Boa. Olha, se você perceber, ele quando vai lá na 161.8, é porque o meu traçamento está diferente. Mas enfim, quando ele vai lá na 161.8, ele demonstra um baixo volume, ó. E quando ele deu essas duas últimas velas, a primeira vela foi o martelozinho aí, olha o volume dele. Depois, olha a outra vela, um volume maior e rompeu. Isso é uma característica de rompimento, correto? E se você for perceber, sempre que ele chega no suporte, ele tem um baixo volume, ó. Baixo volume, baixo volume, baixo volume. Aí nessa que eu dei entrada aqui, deu um baixo volume, ele rompeu com um volume maior, o que caracterizou um rompimento. E foi isso. E você consideraria... Opa, eu acho que Arames... Monta a Quer FIBA aí, falar? ó. O do ponto de rompimento, a CV1. Monta a FIBA aí, a Aqui. CV1. Aqui? Tá aí a CV1? Não, a CV1 no caso, na hora não tava desse jeito não. É da Tava ao linha pro contrário. coisa. Isso. Você quer que bote ao contrário? Coloca ao contrário pra eu te mostrar. Porquê da entrada. Caramba, ele quase voltou no final. Chega a dar um sustinho. Eu queria fazer só uma pequena observação rapidamente. Olha, pessoal. A pergunta que o Frank fez aqui se poderia pegar um pullback ali ou se alguém pegaria um pullback ali. Tarcísio, você pode mostrar qual foi a entrada ali que ele perguntou? Pronto. Foi aqui, Foi essa ó. daí, ó. Essa daí que aqui. ele tá com o mouse. Vejam essa vela vermelha, essa vela de baixa aí depois. O comportamento dessa vela se repetiu pela terceira vez. Vejam aí quantas vezes a mesma coisa aconteceu. O mesmo comportamento. Por aí, quais foram os outros dois no passado. As outras vezes que a mesma coisa aconteceu. Aqui? Por aí. Meu, já tem? E aí, pessoal?
Deu para identificar? Não é só o comportamento de vela, mas o volume fez exatamente a mesma coisa, exatamente na mesma região de interesse. Repetiu o comportamento, fez a manutenção. Mesma coisa. Agrediu o suporte com vela de força, com alto volume. Segunda vez, agrediu no suporte com vela de força, alto volume, preço subiu. Terceira vez, agrediu no suporte com vela de força, alto volume. Na terceira vez ele já deu a guinada para cima de uma vez por todas. Pronto, é só essa informação. Arames, eu queria aproveitar e o amigo fez uma pergunta aí que talvez eu não tenha respondido da maneira correta. A pergunta foi a diferença dos fractais de 3 períodos para o de 5. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele já foi, já. Não. Fractais de 3 períodos, eles Não, tô acontecem, aqui. são fractais menores, têm menor relevância, são fractais que acontecem mais vezes, e por acontecerem mais vezes, você tem chance de ter maior ruído. Fractais maiores, você tem menos ruído, fractais menores, você tem mais ruído. E em relação a oportunidades, o inverso também é verdadeiro. Você tem mais ruído, mas também você tem mais oportunidades. No fractal maior, você tem menos ruído, porém você também tem menos oportunidades. Entendi. Na verdade, Beleza, é meio respondeu. Obrigado. uma lei de compensação. Professor, eu fiz uma entrada 3 nesse candle aí. O que você acha? Tá condizente a entrada 3? Que eu percebi que ele fez uma mudança. Faço análise de causa. A análise de causa foi... 3, não basta só dizer, teve uma frustração aqui. Não teve frustração nenhuma até que você tenha feito análise de causa. A primeira foi que eu percebi um comportamento e sempre que ele chega ali, deu certo. Foi por pouco, mas deu. Enfim, quando ele chega ali, tá vendo aquele topo ali? Tem 2 fractais ali, ó, no outro topo. Comportamento. Ele sempre tem um comportamento no volume de baixar o volume. E no próximo ele já faz o comportamento que é uma mudança no comportamento do volume do ciclo. E na causa em si foi esse candle de força aí, ó, que saiu dali da 161.8 e rompeu a 161.8, no caso, foi até perto da 61.8 ao invertir a Fibo e bateu justamente com o pontozinho da 261, a mudança de comportamento. Certo. Agora veja bem, para a movimentação maior, né, o que está gerando esse movimento de alta, eu suponho que ele ainda não tenha terminado, mas você entrou no momento de fraqueza dessa mini tendência aí. Você percebe que foram feitas 3 batidas ali no suporte para o preço subir. E na terceira ele engrenou. Porém, ele engrenou anômalo. Você percebe que a vela de força que saiu de lá do meio das médias foi uma vela anômala. Né? Foi uma vela de alta propagação, porém o seu volume, se você comparar com outras velas, ele consegue ser até menor com velas de menor propagação, ou com um volume próximo a velas de baixa propagação. Então, esse momento aí, ao chegar na zona de FI, ele demonstra aí um ponto de fraqueza. Como você fez uma comparação com o fractal da estrutura anterior, então você teria uma entrada, porém não seria uma entrada no sentido da reversão, porque você tem esse evento que aconteceu lá embaixo, é muito recente para você ter uma reversão. Então você entrou numa possível correção, você entrou numa possibilidade de correção, certo? O que, quando você diz assim, foi por pouco,
justamente por que foi por pouco? Pela questão do evento que aconteceu, que está jogando o preço para cima. É o evento que está jogando, ele acabou de acontecer, né? Então, inclusive, eu teve um vídeo o último vídeo que eu coloquei lá no YouTube, eu quase tomei loss por causa disso. Não sei se vocês perceberam. A análise estava correta para micro, mas para o evento que tinha causado a situação, aí era para eu esperar mais uma confirmação. Então eu entrei, eu só não tomei loss porque eu esperei chegar na bankline para poder fazer uma entrada, senão eu teria tomado um loss. Tá certo? Então, é a mesma coisa aí. Por que ele retraiu ali? Quando ele desceu parecendo que ia ser uma maravilha de propagação, de repente ele retraiu todo. Por que aconteceu essa retração toda? Por causa do evento que jogou o preço para cima, certo? Então, aqui pode ter sido o último suspiro? Pode sim, até porque ele está anômalo demais para manter uma tendência mais longa. Agora ele está te dando como é que fala, algumas informações. E aí cabe a sua interpretação. Agora eu só quero deixar claro, pessoal, que frustração, essa análise que a gente faz dizendo que é frustração, é uma adaptação que nós fizemos para binários, e ela não acontece o tempo todo, ela acontece baseada em uma análise de causa que geralmente está tendendo ao esgotamento de uma força e o oportunismo ou agressão da outra. Entende? Então, geralmente uma reversão, um rompimento, ele acontece ou porque alguém deu pique, certo? E o outro se esgotou, então porque o outro se esgotou o outro lado simplesmente foi oportunista e aproveitou a situação. Então essa entrada que ele fez aqui seria mais ou menos o quê? Não, ele pode considerar uma entrada 3, mas não é uma entrada 3 original para reversão. Geralmente eu faço a entrada 3 ela foi pensada no sentido da reversão. Aí ele entrou ainda pensando, provavelmente ele entrou pensando em correção. Entendeu? Porque o evento tinha acabado de acontecer. Então ele foi lá, testou. Então você percebe que para ele fazer esse movimento aqui para baixo, o que foi que ele fez? Ele foi retestar lá que nem no passado. Olha lá no passado se ele não fez isso. No reteste. Bateu, desceu, bateu de novo. E aí ele desceu. Agora ele informou um padrão gráfico. Não, Esse seria o M de marketing? Essa entrada aí pela análise de causa de vocês poderia ser chamada de entrada 3? Essa aqui agora? Sim. Eu? Ai, responde aí, pessoal. Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Tem um Eu acho que espelhamento sim, eu aí, acho ó. que Você vê que sim. ele repetiu o mesmo padrão, até pelo Olha. espelhamento do ciclo passado aí. Mas é só pelo espelhamento e análise de causa. Análise de causa não é só espelhamento. Tá, você tem um padrão gráfico de reversão. O que mais? Agora, o meu receio aqui é o volume somente. Não deu pra ouvir. Eu não posso falar porque eu ainda não tenho conhecimento assim para estar analisando a questão da causa. Só para esclarecer, amigos, a causa, quando a gente fala de evento, são eventos, né? Evento, causa, como a gente chama aqui no Jeff, é o evento que cria uma repercussão no gráfico. Vocês percebem que eu estava falando, quando você perguntou, Frank, será que alguém aqui pegaria um pullback aqui? E aí quando eu olhei na possibilidade do pullback que você falou, eu vi ali a repetição de um evento que ele estava constantemente repetindo a mesma coisa, ou seja, tentativas para poder gerar um efeito no gráfico. E ele gerou ou não gerou? Ele gerou, ele deu as porradas ali no suporte, ó, na terceira batida, espirrou para cima. Então, o preço, ele ainda está sofrendo as repercussões desse evento, tá? Que ocorreu para gerar liquidez. Entendeu? Então, para você fazer uma entrada 3, você tem que perceber que um evento ele se esgotou, ele acabou, certo? Você tem que ter confirmações para isso, tá certo? E ainda mais quando ele é recente,
aí, quanto mais recente ele for, melhor que você faça uma entrada dessa, onde você tem a anomalia daquilo que você está considerando que houve esgotamento e harmonia para o lado que você está achando que vai. Então, se acabou de acontecer um evento que jogou para cima, você não vai entrar em anomalias de baixa indicando para alto. Como, por exemplo, agora, onde eu perguntei a vocês. Para vocês, aí é uma entrada 3, você tem aí uma clara anomalia se fosse versus resultado. Dá um zoomzinho aí, por favor. Afasta, não, desculpa. Tira o zoom, aliás. Isso. Você tem um range no passado aí, o preço ele bateu bem em cima do range ali, certo? Onde seria uma possibilidade de entrar no preço quando anomalia se fosse versus resultado. Você percebe o baixo volume da vela que bateu ali, suporte de média e ainda no suporte do range. Tá? Isso aí pode ter de repente um pullback no range. É essa aqui, né? Essa aqui? Isso. Mas uma coisa, amigos. O preço ele acabou de gerar o evento acabou de acontecer. Vocês já acham que uma tendência que acabou de acontecer um evento, ela simplesmente acabou? Ou pode acontecer uma lateralização. O evento acabou de acontecer. Entendeu? Tá recente. Mas isso que aconteceu em cima aí, Aramis, não é uma pequena lateralização, não? Que seria o efeito causa? Então, é o que eu tô falando. Entrada 3 em lateralização? Não é assim a entrada 3. Você pode fazer uma entrada, veja bem, eu não estou dizendo que vocês não podem fazer entrada. Eu só estou dizendo que ele não caracteriza nessa interpretação. Entendi. Entendeu? Do que foi pensado a entrada 3. Você pode fazer uma entrada aqui. Nada impede de você fazer uma entrada. Mas, percebam aqui, olha, vocês estão vendo esses pavios aí? Sim. Por que vocês acham o que está acontecendo essa sequência de pavio aí empurrando para cima? Qual é a causa disso aí? Ele está sendo absorvido, no caso? Sim, mas por quê? Qual é a resposta? Por que ele está tendo essa dificuldade de descer? Ele está insistindo que tem que descer e está com essa dificuldade. O que está causando isso? É a mesma causa que jogou o preço para cima. Para cima. É a mesma causa. Ele está com dificuldade de descer porque o evento acabou de acontecer. Então, o evento ainda está gerando as suas repercussões. A entrada 3, geralmente, ela é considerada para movimentos um pouquinho mais longos. Né? Vamos lá. Você tem 1, 2, 3, 4 velas, jogou para cima. E aí, acabou? Pronto, acabou isso aqui. Reverteu. Entendeu? Não é que você não possa fazer uma entrada. Você pode, mas não é a entrada 3. Entendeu? A gente fala assim, olha, aqui teve uma frustração aqui, ó, acabou de jogar o preço para cima e já aconteceu uma frustração, pronto, desceu, reverteu. Não, você pode fazer uma entrada, mas não seria a entrada 3 que foi pensada. Entendeu? E aí, para confirmar o que eu estou falando, aí você tem essa vela aí de alta propagação, também anômala, né? Também anômala, vocês percebem a anomalia clara no seu volume, né? Mas por que estão acontecendo essa sequência de anomalias e mesmo assim o preço continua subindo? Né? Porque você tem um evento que já causou a repercussão e agora o preço está meio que se movendo por osmose. Só que quando ele também resolver descer, ele vai descer de vez, porque ele não vai aguentar essa sequência de anomalias. Tem hora que a gasolina acaba. Professor, né? A primeira anomalia, no caso, que a gente ocorreu, que foi a identificação do evento dessa alta, foi esse candle grandizão lá atrás, não foi? Após o fractal. Dois candles após o fractal, que foi esse maior, né? Olha, o que eu estou vendo na tela, que eu não estou com a aqui aberta, o que eu estou vendo na tela foram os 3 que Tarcísio marcou. Foram 3 batidas no suporte. Não, essa segunda aí não foi não, amigo. Não foi isso aí não. Olha lá. O preço atingiu mínimas muito baixas. Isso aí pode fazer parte, isso aí pode ser um range maior, depois de um clímax. A gente pode estar tendo aí teste
da resistência sem volume, aí ele vai testar o suporte sem validação, depois ele vai testar a resistência e assim por diante. E aí depois ele vai fazer aquelas fasezinhas de mercado. Fazendo loop Pode? trust. Isso, é porque quando a gente está com esse zoomzão aí, parece que ele está perdendo uma tendência, né? Na Mas verdade, quando não você é. afasta um pouco, você começa a ter noção aí do que são os ciclos de mercado, né? E você vê aí as coisas acontecendo, certo? Então, aí na verdade você não seria nem o caso de pensar uma reversão. Aí você está tendo teste do suporte da resistência, você está tendo aí a relação causa e efeito, você está tendo Climax, Top Trust, SPY, certo? Você está tendo as fases de mercado aí acontecendo. Arames, como é que Possível. marcam a FIBO aqui agora? Nesse momento aqui? Como marca uma FIBO? Não, aqui, qual a FIBO ideal para esse exato momento aqui? Foi a pergunta que eu fiz. Puxa aí uma FIBO, amigo. Puxa uma FIBO. Essa? Eu costumo dizer, amigo, que a melhor FIBO é aquela que está sendo respeitada. Entendeu? Tem como você puxar uma FIBO 3 aí? Você tem angulação para isso? Porque para puxar uma FIBO 3 você precisa de ângulo, né? Sim. Sim ou não? Sim. Você precisa de ângulo para puxar uma FIBO 3. Se você puxar uma FIBO 3 daí de dentro, com esses cruzamentos acontecendo o tempo todo, você não vai ter ângulo, sua FIBO vai ficar minúscula, você não vai ter condições de operar isso. Entendeu? Você pode puxar uma FIBO de 100%? Pode. Você pode puxar uma FIBO 2, ainda dá para puxar uma FIBO 2, mas acho que ainda sairia. Essa daí seria uma possibilidade. Mas antes de você puxar FIBO, não sei o que vocês operam, FIBO, mas você precisa primeiro entender, pronto, ele está no rangezinho aí, que fase de mercado? Tem que identificar as fases. E se ele estiver aí no short, fazendo já pullback no range para ir embora, e aí você vai entrar na contra 2001.8, você primeiro tem que identificar a causa. Por isso que eu falo de causa o tempo todo. Porque as fases, elas já estão descritas. As fases de mercado, elas já estão descritas. O clímax, selling clímax é assim, o uptrust é assim, o SPY é assim, certo? A relação preço e volume nessas fases é de tal forma, certo? O rompimento do creek acontece dessa forma, o BU ou bull é dessa forma. Depois que o preço ele pode fazer um pullback no range, ele começa a fazer a relação no preço de topo fundo ascendente se for para alta, entendeu? Antes de fazer uma entrada dessa, você já identificou a fase de mercado aí. Então, que fase está? Primeiro tem que se perguntar, onde é que eu tô aqui? Tem que saber onde é que você está. Onde é que eu tô? Né? Onde é que eu tô? Eu tô no norte, no nordeste? Eu tô no Brasil? Será que eu tô no Brasil? Né? Olha, acabou de acontecer aí uma quebra de ciclo. Um ciclo foi quebrado aí, ó, um ciclo volumétrico. Olha lá, algum ciclo volumétrico foi quebrado? Qual foi? O que foi que aconteceu aí? Tava um ciclo decrescente aqui, quebrou? É isso? Me diga aí. Dá pra fazer sem precisar perguntar. Dá pra analisar isso sem precisar perguntar. Me diz aí. Quem consegue identificar algum ciclo volumétrico aí nessa região que o preço está? Isso mesmo, o Tarcísio, que você falou. Tá um ciclo decrescente. Aí não precisa ter dúvida em relação a isso, você já sabe. Você tem um ciclo decrescente, enquanto o preço fazia o quê? Range? Subia. Você pode dizer que tem um micro range aí, né? E aí ele quebrou esse ciclo.
Então, é importante a gente observar as coisas, porque um ciclo foi quebrado, algo vai acontecer. Entendeu? Você tinha um ciclo volumétrico acontecendo, ele foi quebrado. Então, será que vai continuar acontecendo a mesma coisa que está acontecendo agora? Se é o volume que move o preço e acontece uma quebra de ciclo no volume, será que as coisas que estão acontecendo agora vão permanecer do jeito que estão? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Dá sim. A mente aqui tá. A gente poderia analisar o ciclo antes e após esse grande candle aí, Aramis? Seria esse o fator que quebrou o ciclo? Esse grande candle aí? Ele seria o Aí divisor aqui de agora águas? ele iniciou. Qual o grande candle? Você tem um candle elefante. É este mesmo que eu tô falando. Porque antes. Não, esse candle elefante ele está relacionado ao ciclo anterior. Eu estava falando do ciclo atual. O que entrou aqui com 100 pavio ali rompendo a 161.8, a 261.8. Eu falo porque a gente observa que o volume era muito baixo até ele entrar, né? Então, foi quando ele aconteceu, eu falei, ó, ele está rompendo anômalo. E tudo isso está acontecendo por causa do evento causa, o evento que aconteceu lá no suporte. Você percebe que o preço anteriormente ali, ele fez até padrão gráfico para tentar jogar para baixo, tentou de todas as formas, mas não teve condição. Olha lá quanta rejeição teve lá quando chegou lá naquela região. E o resultado disso foi o quê? Uma vela de alta propagação anômala. Jogou direto em cima lá da 261. Entendeu? Mas aí, alguém consegue identificar a fase de mercado? Fase de mercado, gente, a gente pode identificar em qualquer time, tá? O que acontece no time maior, acontece no time menor. Claro que com o time menor a gente tem mais ruídos, mas é possível identificar as coisas. Então, é interessante a gente identificar o que é que está acontecendo. Olha, mesmo que você não saiba o nome, mas que pelo menos você reconheça o comportamento. Porque o que vale, no final das contas, é você reconhecer o comportamento. O nome é o de menos. Fase A, B, C, D, F, G. Não importa se você não sabe o nome, se é fase A, se foi um uptrust, se foi um spry, se houve um shot, não importa se você não sabe o nome, contanto que você entenda aquele comportamento. Entendeu? Você pode não entender o shot, mas você nos fala assim, olha, houve uma mudança de característica no comportamento fractal. Ele estava fazendo um determinado tipo de estrutura e agora ele mudou, está indicando aqui uma decisão, entendeu? Ou então, olha, o preço ele testou aqui a resistência sem volume nenhum e por causa disso ele foi jogado direto para o suporte. Em contrapartida, no suporte também não teve validação do volume, então ele foi jogado para cima de novo e assim sucessivamente. Entendeu? Professor. Uma coisa que eu defendo é que antes de pensar em fazer entradas, faça-se primeiro o diagnóstico do gráfico que você vai operar, saber onde está. Pode ter. Alguém ia perguntar aí. Ia falar alguma coisa. Então, eu acredito que ele tá terminando a fase D para começar a E, pelo seguinte motivo. Pode voltar o gráfico um pouquinho? Eu tô com o gráfico Nike aqui. Olha essa queda quando ele caiu. Foi o primeiro choque, correto, professor? Não ali sei. Ele foi lateral. Defenda suas ideias. Tá. Vamos lá. Ele tinha uma tendência de queda e do nada ele fez a fase A e se tornou lateral. No caso, deixa eu ver até o candle aqui, que na minha opinião decretou o candle das 21h01, na minha opinião foi o que fez a base da fase A de 21 e deixa eu ver, 21h01. E então ele fez o suporte, o primeiro suporte, que é o AR, quer dizer, não sei se é o não, é o AR. Aí em cima
21,7, ele fez a resistência. Então, a partir desse momento, ele começou a testar as duas pontas, a do suporte e a da resistência, transformando em um choque, o primeiro choque. E... cadê? Isso. E as 21,16, por exemplo, ele já começou a aparecer anomalias onde ele tentava jogar para baixo e o preço não deixava. Com candles, ó, fez uma às 21,16, fez outro às 21,28 e agora nessa última ele lateralizou e fez uma última que foi às 21,45. A partir da 21,45 a gente, pelo menos eu percebi que ele mudou o comportamento a característica do fractal. Então, na minha opinião, ele saiu da fase C exatamente às 21,45 e o que decretou isso foi o candle de 21,41. Na minha opinião, ele testou o spring e o de 21,45 foi o que ele rompeu ali e mudou o comportamento, dando início, à minha opinião, ao fim da fase C. Só um momentinho, Lucas. Deixa eu ver. Tarcísio, pode colocar essa seta que você está colocando, aperta o Shift e leve a seta até a vela certinha para não ficar ligando uma vela ao volume errado. Aperta o Shift. Isso. Aí. Pode continuar, Lucas. Então, aí, por exemplo, esse primeiro de 21,41, na minha opinião, ele testou o spring, só que ele não teve ele não foi até embaixo, que seriam o candle, seria mais embaixo ali, deixa eu ver qual candle. Microanálise aí. Aí onde o Tarcísio está, a gente pode dizer que isso aí foi um pullback no range? Um pullback no micro range que está dentro do range? A pergunta é pro Tarcísio? Onde é, professor? Quem quiser responder. Onde Ou é você que... não colocou essas setinhas aí, essa região aí de você. Esse comportamento aí, a gente pode dizer que foi um pullback nesse micro range ali no suporte? Sim ou não? Assim? Assim? Um pullback aqui? Sim, amigo. Eu acho que poderia dizer sim. Professor, na minha opinião, ele nem teve oferta o suficiente nesse caso para descer. Tantas anomalias que ocorreu quando ele tentou, como tu disse, dar o soco lá no suporte, eu vejo que ele acabou com a oferta já. A oferta já estava, a demanda já estava entrando muito forte nesse ponto. Então caracteriza um pullback sim, ele rompeu para cima, voltou, isso continuou o movimento para cima. Então eu acredito que isso sim caracterizaria um pullback. Era exatamente o baixo volume no toque da linha, que é um dos pontos que eu costumo elencar para considerar um pullback. Na minha opinião, foi não oferta, não teve nem oferta nesse caso, sabe? Quando ele tenta testar e já desiste e sobe de uma vez, aí deu aquela anomalia zona. Ele fez um pullback no evento, professor? Ele fez o pullback na região ali de interesse, né? Foi naquela região ali que foi criada essa manobra. Né? Essa manobra de liquidar a oferta toda de vez na região de interesse comprador aconteceu nessa região ali. Né? E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nem tudo é frustração, nem tudo é entrada 3. Então, se você vai fazer uma entrada dessa, aliás, qualquer entrada que você escolha fazer dentro aquelas entradas do filtro que são elencadas, todas elas estão relacionadas ao comportamento do preço e do volume. Não tem nenhuma sem relação com o volume. Todas as 10 entradas têm relação com o volume. E todas elas, você tem que fazer análise de causa. Então, vocês entendem a importância da análise de causa? Então, vou fazer entrada 3 aqui, porque fez um M aqui. Porque teve um espelhamento a colar.
mas você está operando contra um evento causa que acabou de acontecer, extremamente recente. Não tem espelhamento, não tem fractal, não tem nada que vá contra. Há uma manobra que está dentro do repertório do causa e efeito. Esse evento é a causa dessa subida. A gente estava falando sobre as coisas antes das coisas acontecerem, e aí as coisas aconteceram, entendeu? Então, por quê? Análise de causa. Quando a gente começou a conversar, a gente ainda estava lá na conversa do se você pegaria um pullback ali, né? Mas isso ali seria uma análise micro, você está olhando no zoom, né? Mas binárias é um mercado que é uma cópia do mercado financeiro. Ela vem do Forex, então ela segue a lógica do mercado, né? Então, cabe também análise de causa, para evitar loss, né? Quer dizer que se você fizer análise de causa, você não vai tomar loss? Claro que não, principalmente que a gente geralmente opera em 1 minuto, é ruído demais, tem muito ruído. Mas isso te dá uma base maior para fazer entrada. Olha, eu vou entrar a favor de uma absorção, eu vou entrar a favor de uma agressão, eu vou entrar a favor de um rompimento de range com ultra volume e ultra vela. É diferente, entendeu? Eu vou entrar a favor, entendeu? Olha, tem um rompimento de range com ultra volume, o preço ele tá voltando pro range aqui, mas eu sei que ele não vai entrar no range de novo, ele vai fazer um pullback. Por quê? Análise de causa, rompimento de range com ultra volume. Entendeu? Então, você já olha os comportamentos atuais, considerando que ele está sofrendo o efeito de evento anterior recente. Entendeu? Esse evento pode ser uma vela somente ou... Não, né? A vela somente, como eu falei com um amigo na semana passada, eu acho, é a culminância. Quando você tem uma vela de exaustão, quando você tem uma vela de absorção, por exemplo, um enforcado com ultra volume numa região de resistência, aquela vela ali, ela não resumiu e absorveu toda a demanda de toda uma tendência. Não, os sinais eles vieram acontecendo ao longo da tendência. Entendeu? Então, você vem acompanhando o que vem acontecendo. Você pode dar uma surfada nisso se você fizer análise de causa da subida, por exemplo, sim. Mas, se você veio acompanhando, olha, a sequência de anomalias e vem percebendo que as anomalias cada vez mais fortes, perda da proporção de volume, começou a trocar marcha de um ciclo volumétrico crescente para decrescente, agora ele já está contido, já perdeu proporção drástica, está até chegando numa região de interesse vendedor, isso aí é análise de oferta e demanda. E aí, para culminar, acontece lá uma vela de exaustão, por exemplo, uma barra elefante numa região de resistência com ultra volume, por exemplo. É uma culminância de exaustão. É uma vela que culmina. Você percebe que, como tanto culmina não é o uma movimento vela que, todo, né? E ela faz a culminância, ou seja, é como se fosse a cereja do bolo. Né? Perceba que antes de acontecer essa subida aqui, o que foi que aconteceu? 3 pancadas ali no suporte. Não foi uma vela, foi uma sequência de acontecimentos, mas uma culminou. Entendeu? E aí você tem, para confluenciar com o evento, você tem os padrões gráficos, né? Você teve pullback no range, né? Você teve pullback no range 2 vezes, né? Mas é uma sequência de velas anômalas. Esse evento aí, ele tem futuro duradouro? Claro que não. Olha a sequência de anomalias, né? Mas isso não quer dizer que na próxima resistência ele vai reverter. Claro que não. Um evento causa desse que deu uma pancada dessa, 3 pancadas de suporte, né? Ele acabou de acontecer e já vai reverter? Provável que não. Você percebe ali a briga, olha, o que aconteceu. Assim que ele aconteceu, encontrou aquela resistência ali, ó, voltou, formou até padrão gráfico de reversão, ele fez. Mas aí olha a defesa ali embaixo, ó, pavio. Quer dizer o quê? Volte.
Eu acabei de fazer essa manobra aqui, você já quer reverter? Volte. Professor, Pronto, amigos, era isso. Quer falar mais alguma coisa? o senhor já vai já? Então eu deixo a pergunta para depois. Pode falar, amigo, pode falar. Quando eu particularmente, quando eu vejo o gráfico fazer ele corta aqui, né, as médias, faz um ponto de equilíbrio e faz outro, eu já fico com receio, já fico querendo mudar o gráfico. Porque eu imagino que tá tendo uma briga muito grande entre oferta e demanda, e aí eu fico com um receiozinho. O senhor, quando vê um gráfico desse aqui, o senhor opera tranquilo ou o senhor dá preferência a outros gráficos? Como eu disse a você, se você fizer análise de causa e souber onde você está em casa. Se você vê um gráfico cheio de reversão de vela, se não for o seu setup, você corre. Mas se você entender o que está acontecendo, você vai operar aquele movimento. Entendeu? Se eu estou vendo, olha, o que foi que eu acabei de dizer aqui, está acontecendo aí fase de mercado. Se eu reconheço fase de mercado, por que eu vou para outro gráfico se eu sei o que está acontecendo? Porque o que é operar? Não é justamente você especular que o preço vai fazer algo que, de acordo com sua análise, você tem um fundamento que vai dizer o preço vai fazer tal coisa. Então, por que você vai para outro gráfico se você reconhece aquele movimento e você já tem uma suposição do que pode vir a acontecer? Isso, claro, associado ao seu gerenciamento. Entendeu? Se eu estou reconhecendo fase de mercado, olha, ele está lateralizando, beleza. Olha, ele fez aqui, ele fez um clímax aqui, ele foi agora testar a resistência, agora a tendência agora é de testar o suporte, não tem validação do volume, vai testar a resistência de novo. Ele mudou a característica do volume, ele entrou aqui numa fase de short, então a tendência é que ele suba. Ele pode estar fazendo aqui um pullback no range, porque ele está sofrendo o efeito aqui do evento causa. Então, eu estou entendendo o que o preço está fazendo. Por que eu vou mudar? A não ser que eu já tenha definido que no meu operacional eu não opero range. Eu só opero tendência. Ok, é o seu operacional. Mas isso não quer dizer que fase de mercado não é operável. Entendeu? E fase de mercado ela é tão operável que existem livros sobre fase de mercado, né? Olha, professor, depois dessa aula aqui, amanhã eu vou comer esse Wyckoffzinho, vou pegar um PDF aí É isso e aí. vou estudar Mas olha, essa fase de mercado aí. é bom testar a fase de mercado e assim, não precisa gravar todos aqueles nomes. O importante é você compreender o comportamento. O importante é você perceber que quando você tem um movimento muito exagerado, ele tem um preço. Ele não vai seguir uma pernada loucamente de forma infinita. Ele vai ter um momento que ele vai ter que parar para realizar, entende? Nenhum evento é para sempre, né? Nada, Isso, primeiro, nenhum evento é para sempre. Segundo, quando ele começa a fazer uma pernada dessa, começa a apresentar anomalias dos dois lados, ele começa a fazer essas fasezinhas aí, entendeu? E quais as características dessas fases? Geralmente é o teste do suporte e resistência sem validação do volume. E o teste de uma polaridade geralmente é o efeito do teste da outra polaridade sem validação, entendeu? Até que em um momento o preço ele muda sua característica comportamental, porque ele provavelmente tomou uma decisão. Essa decisão ela não se confirma, aí ele pode entrar num range aleatório e tal, entendeu? entendi. Professor Arame, só queria agradecer aqui, viu? Muito obrigado mesmo. A cabeça tá beleza. aqui explodindo aqui. E, pessoal, não sei se é de acordo de todos, mas vamos encerrar? Sim, eu acho que tá bom, né? Já tem uma live boa pra galera rever aí Sim. várias vezes.
Sim. E fase de mercado aí, pessoal. Vai cofrezinho. Entender os conceitos. Desde já, agradecimentos ao professor. Agradecimento E a aí? todos. A minha participação foi até quase no final, né? Não. Agradecimentos a todos os participantes aí. Obrigado a todos. Obrigado a Se quiserem todos. estudar aí, só pedir aí que a gente abre. E- Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até mais. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos.